Olá, meus amigos, estamos aqui de retorno com grata satisfação para o canal Lições de Amor, produzindo mais um vídeo do estudo de Atos dos Apóstolos, estudo bíblico neotestamentário. E hoje nós vamos enveredar sobre o capítulo 9, nós vamos na verdade finalizar o capítulo 9, versículos 36 até 43. E aí nós estamos desdobrando e esmiuçando os ensinos evangélicos de Atos dos Apóstolos em vídeos curtos, com o objetivo de que nós possamos estudar com mais dedicação, com mais tempo, todos esses ensinamentos, extraindo-lhe a máxima essência. Simultaneamente a isso, estamos fazendo o estudo de Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, e isso tem nos dado uma similitude de abordagem, por a gente estar falando do mesmo contexto histórico, e tem sido bastante enriquecedor. Aproveito também para agradecer a todos que têm nos encorajado e que estão acompanhando esse estudo. Muito obrigada. Para a gente é um motivo de ânimo de continuar com cada vez mais perseverança nesse ideal que na verdade beneficia a nós primeiro. Porque no momento em que a gente está aqui gravando o vídeo e refletindo sobre esses ensinamentos, nós somos os primeiros beneficiados com isso. Então, como temos feito atualmente, vamos ler essa passagem evangélica e a seguir faremos os nossos despretensiosos comentários. Pedro ressuscita uma mulher em Jope. Ora, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias caiu doente e morreu. Depois de a lavarem, puseram-na na sala de cima. Como Lida está perto de Jope, os discípulos, sabendo que Pedro lá se encontrava, enviaram-lhe 2 homens com este pedido: não te demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e veio com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde o cercaram todas as viúvas, chorando e mostrando as túnicas e os mantos, quantas coisas Dorcas lhes haviam feito quando estava com elas. Pedro, mandando que todas saíssem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se então para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Este, dando-lhe a mão, fê-la erguer-se. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Espalhou-se a notícia por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por mais tempo, em casa de certo Simão, que era curtidor. E aí a Bíblia de Jerusalém coloca uma observação quando fala do nome da discípula, Dorcas, Tabita ou Dorcas, dizendo que Dorcas, traduzido, vem do grego gazela. E aí essa passagem é uma passagem muito bela, muito bonita, né, que fala de um dos milagres, um dos prodígios de que os apóstolos protagonizavam, e em especial isso de fazer com que alguém retornasse à vida. Mas como nós não somos místicos, nós não acreditamos em milagres sem que haja uma explicação razoável, racional para o fenômeno, ainda que seja uma explicação não da ciência materialista, mas da ciência espírita, a gente precisa utilizar a razão para entender esses fenômenos. Então, como assim Pedro conseguiu ressuscitar alguém? Qualquer pessoa que se lhe apresentasse, ele conseguiria ressuscitar? São casos específicos que dependem da aquiescência do divino. Materialmente, como é que a gente explica isso, né? Então tudo isso é muito interessante. Antes da gente começar, vamos só esclarecer mais um ponto, porque no final, no último versículo 43, Pedro ficou em Jope por mais tempo, em casa de certo Simão, que era curtidor. Curtidor aqui no sentido daquele que faz curtimento, ou seja, que transforma as peles de animais em couro, né, que faz esse tipo de trabalho. Naquela época é interessante, né? Os discípulos e seguidores do Evangelho realmente eram pessoas muito simples. Pescadores, comerciantes, cobradores de impostos, curtidores. Naquela época a gente tinha profissões mais simples que acabaram
se perdendo ou se tornando em menor número, né, com menor número de trabalhadores ao longo do tempo. Bom, então a gente precisa enveredar por essas causas. Quando a gente estuda em a Gênese sobre os fluidos, a gente vai ver que existe uma influência magnética e espiritual desses fenômenos. E em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec estudou isso no capítulo sobre emancipação da alma, quando ele fala sobre catalepsia e letargia. Então, nesse caso de Tabita ou Dorcas, muito provavelmente ela ainda não havia se desligado completamente do envoltório físico, como Lázaro, por exemplo, e outros casos que a gente tem no Evangelho, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e assim sucessivamente. Então, nesse caso, a gente tem, na verdade, um afrouxar desses liames que conectam o corpo físico com o perispírito, mas eles ainda não haviam se desatado. Por quê? Quando esses laços se desatam completamente, estão completamente deslindados, a gente tem inevitável e variavelmente a morte do corpo físico. E não dá para voltar atrás nisso, né? É um fenômeno irreversível. Então, nesse caso, ainda havia o que ser feito por alguém que tivesse fé, que tivesse essa contribuição magnética e espiritual para reacender ou reapertar esses laços e transferir algo de fluido vital para que a pessoa retornasse à vida. No momento em que Pedro ora, se concentra e depois faz a rogativa para a jovem, se direcionando para a jovem, ele faz justamente essa transferência fluídica. E isso também é investigado em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai perguntar se é possível que alguém seja retomado à vida através dessa transferência fluídica. Em especial na questão 424, quando Allan Kardec enaltece este magnetismo. Ele pergunta: pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar a vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Sim, sem dúvida, e disso tendes todos os dias a prova. Ou seja, às vezes a gente faz sem perceber. No caso de Pedro, ele estava direcionando a sua concentração e a sua fé para obter e lograr esse êxito. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Então, assim fica explicado o fenômeno. É lógico que essa é uma prova de fé e a gente não pode desconsiderar que há uma influência espiritual contundente governando esse fenômeno, que não é puramente magnético, que é magnético e espiritual, mas que isso é explicado pela ciência espírita, com certeza o é. Não é nada místico, sobrenatural. Pelo contrário, faz parte da lei natural e é explicado através dela. E o mais importante dessas curas é que essas curas, repetindo Jesus, elas não são feitas a esmo só para mostrar quão Pedro é prodigioso. Veja o que o texto nos diz. E, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Espalhou-se a notícia por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Aquele era um mecanismo de que Pedro e outros apóstolos faziam uso para que as pessoas tivessem mais fé no Senhor. Elas não eram utilizadas a benefício próprio dos seus protagonizadores para mostrar que eles eram mágicos, que eles eram bons, que eles conseguiam ressuscitar as pessoas. Pelo contrário, era para mostrar que o mérito daquele fenômeno era do Senhor Jesus Cristo e que, portanto, eles estavam ali funcionando como instrumentos de Deus, a fim de que as pessoas que ainda se mostravam incrédulas se convertessem a essa magnanimidade do Criador. Então, meus amigos, é isso.
Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus permitir.